ou ainda não ouviram meu bom dia, hein? Pastor Rafael é uma pessoa querida aqui por nós, né? Eu conheço mais assim de programações, né? Mas ele é o nosso departamental de mordomia, família e saúde, se eu não estou equivocada, né? Aqui da nossa Associação Brasil Central. E Pastor Rafael... Irmã Leninha desligou. Foi o anfitrião que desligou meu som. Então, assim, sempre nós estamos nos encontrando no Eu Com Trio em Family, né, cantando. Já tem um sermão dele que eu já ouvi umas 4 vezes, né? Mas é um prazer, pastor, tê-lo aqui conosco e que a sua mensagem, como todas as outras, traga a nós a plenitude do Espírito Santo, né, e a palavra de Deus que nos conforte e que Deus possa abençoá-lo. Amém. Amém, Leila. É uma alegria estar com vocês, irmãos. Nós sabemos que temos muitas áreas de desafios imensos. Acho que a Leila vai ouvir hoje o sermão pela 5ª vez. A minha preocupação, ela não é minha, na verdade, né? A preocupação de Deus, uma delas, é que nós não entremos em crise em relação a uma área tão importante da vida, que são as relações familiares. Nós estamos vendo a crise na saúde, a crise na política, a crise econômica. Todavia, a crise na relação com Deus e na relação com a família, se acontecer, é o fim. Aí nós estamos definitivamente perdidos. E eu quero ir com os meus irmãos em Efésios capítulo 5, abrindo sua Bíblia lá. Efésios capítulo 5. Lá no versículo 18 em diante. É um texto bastante conhecido. Efésios capítulo 5. Antes do 18, vamos ler o 22. Nós vamos ler aqui um texto bastante difícil de ser praticado. 5:22 diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, para que uma família ande bem, a ordem de Deus é que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Pergunto, é fácil? Não, não é fácil. Além de não ser fácil, do ponto de vista humano, é impossível. Porque uma natureza egoísta não se submete a outra. Mas a pior parte não ficou com as mulheres, ficou com os homens. Olha o verso 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E como é que Cristo se entregou pela igreja? Morrendo por ela. Então o que Deus está dizendo, se for necessário que os homens deem a vida pelas suas mulheres. E pensa num bicho egoísta é o homem, que não gosta de dar a vida por ninguém. E os casais hoje, as famílias hoje, estão vivendo uma vida de absoluto egoísmo, muitos deles, né? Graças a Deus, o evangelho alcançou seu lar, seu coração, mas mesmo dentro da igreja, não tem sido fácil. Principalmente na igreja, as lutas aumentam. E muitas vezes, quando os pregadores vão falar sobre família, casamento, pega esse verso aqui e fala, ó, tem que ser submisso um ao outro. Tem que cuidar um do outro, tem que amar um ao outro. Só que é impossível isso acontecer. Impossível. O problema é que nós lemos a Bíblia fora do contexto dela. Porque o verso 18, logo acima, nos diz como é que uma família pode se submeter uns aos outros. O verso 18 nos diz, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, a partir daqui, Deus coloca os relacionamentos na carta de Efésios. Relacionamento de marido e mulher, de filhos, de servos, de senhores. As relações humanas, elas só dão certo quando nós estamos no Espírito. É preciso estar no Espírito. E como é que eu faço para estar no Espírito? Meus irmãos, esse é o assunto do momento.
Nós estamos passando por uma crise tremenda com a Covid-19, mas o foco não é ela. Nós estamos vendo que Deus está nos despertando para uma experiência mais íntima com Ele, quebrando aquilo que nós chamamos de formalismo religioso. Todos nós chegamos no nosso limite, irmãos, e precisamos romper esse limite. Mas o limite que eu falo é o limite da comunhão com Deus. Todos nós chegamos a um ponto em que Deus está nos chamando para algo mais, que nós não discernimos talvez o que é ainda, mas precisamos nos entregar mais a Ele. E se tem uma coisa que o diabo vai tentar tirar da sua família, é a intimidade com Deus. O resto, ele não vai nem mexer, ele não se preocupa muito. Porque não é o essencial. Agora, a relação com Deus, da sua família com Deus, essa sim, é fundamental, é crucial. Então, existe um perigo muito grande, eu vou colocar aqui umas imagens para vocês, em uma família que se propõe a ser cheia do Espírito Santo. É um perigo. Quando uma família entende que ela pode ser cheia do Espírito, Satanás fica realmente enfurecido, desesperado, porque ele percebe que esse é o fim dele. Então, meus irmãos, é necessário entender que nossa família precisa ser cheia do Santo Espírito de Deus. E tem um texto que eu gosto muito, que está em Maior Discurso de Cristo, na página 20. Lá Ellen White nos diz que buscar o Espírito Santo é uma ordem, é um mandamento. Ou seja, o que nos torna cristãos é ter o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Romanos 8:9, Jesus chega a nos dizer que, Paulo nos diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, só é possível ter só é possível ter Cristo, ser cristão, tendo o Espírito de Cristo na nossa vida. Então é uma luta espiritual de seres invisíveis. Não adianta nós colocarmos cerca elétrica, cachorro brabo, achando que os demônios não vão entrar na nossa casa. Eles entram. E mais, até no lar de crentes. Esse texto aqui me faz estremecer. No Grande Conflito nos diz, o inimigo se intromete em cada compartimento do lar. Em toda a rua de nossas cidades. Nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça. O que ele faz? Confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças. Desmembrando famílias, semeando ódio, rivalidade, contenda, sedição e assassínio. Página 508. Claro que, quando nós abrimos a brechinha, ele entra mesmo. Mas é possível fechar essa brecha também. E graças a Deus, como nos diz o Grande Conflito também, que o anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais protegem aos justos do poder do maligno. Graças a Deus pelos santos anjos. Mas existe algo mais que nos faz entender por que a batalha dentro de uma casa é tão grande. Por que é tão difícil se fazer um culto familiar? Por que é tão difícil manter uma relação de intimidade com Deus dia após dia? Por que o cansaço parece tão grande? Por que é tão complicado acordar mais cedo? Olha só esse texto aqui. E esse texto você tira a foto dele e guarda ele no seu coração. Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. E que caso ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Grande Conflito, página 530. Então, o que está dizendo que Satanás não é bobo? Ele sabe de uma coisa, que a mais débil alma. O que é uma débil alma, meus irmãos? Uma débil alma é uma pessoa frágil. Pode ser uma criancinha de 4, 5 anos, um idoso frágil. Mas se essa pessoa se propõe a permanecer com Cristo, ela é mais que suficiente, para competir com as hostes das trevas. E se o próprio Satanás se revelasse, ele seria enfrentado e vencido. Então pense comigo aqui, qual é a prioridade do inimigo número 1 nessa reta final? É fazer de tudo para impedir que você e sua família entendam isso aqui que eu acabei de mostrar. Ele não vai fazer esforços para que nós não oremos. A gente pode orar. E até com todo o respeito ao movimento de oração aqui que vocês estão tendo e está tendo em muitos outros lugares,
Mas reunir para orar é apenas para um despertamento para orarmos mais. Se nós gastamos, por exemplo, todo o tempo de devoção com Deus, junto com os irmãos e tal, ouvindo os pedidos, mas oramos pouco, nós também não vamos chegar no objetivo. É o desafio de Deus para cada um de nós aqui. Que você tenha o seu momento pessoal com Deus de maior qualidade, de maior quantidade, chame isso como você quiser. Porque é a única coisa que vai fazer com que Deus nos conceda o Espírito Santo. A tal ponto que se fosse preciso enfrentar o próprio diabo, Deus usaria você para isso. Então Deus está nos chamando, está nos despertando, queridos, agora, para romper o limite da mesmice, o limite da comunhão que nós limitamos e não passamos dali. É preciso romper esse limite para receber a chuva serôdia, nós precisamos romper esse limite. Precisamos receber diariamente a chuva temporã, e isso se faz através de um relacionamento mais próximo, mais íntimo, e não simplesmente formal. Mas eu vou falar para vocês, é difícil, não é fácil. Aquele texto que nós lemos nos diz que é permanecer em Cristo, ou seja, nos remete a João 15. E como é o tipo de permanência que João 15 nos estabelece? Qual que é o tipo de relacionamento que João 15 nos estabelece? É o relacionamento do galho ali, do ramo com a videira, ou seja, é o dia inteiro, é o tempo todo. Não é mais simplesmente estar em vou ter 5 minutos de oração, como lembra, especialmente antes da pandemia, quando as pessoas estavam vivendo a sua vida normal, muitas vezes, e a sua relação com Deus se limitava a ler uma página da Bíblia, uma lição da escola sabatina todos os dias, e fazer uma oração de 3 a 5 minutos e seguir para a sua vida normal. Deus usou essa pandemia para causar uma revolução na sua própria igreja. Igrejas fechando aí, né? Hoje estamos em lockdown aqui em Goiânia. Mas isso tudo, queridos, é providencial. Porque Deus está tirando de nós o excesso de coisas. E Deus está nos levando para aquilo que é essencial. E o que é essencial? O que está acontecendo aqui agora? O povo de Deus se unindo para orar. Se unindo para entender as profecias. Se unindo para entender que nós estamos na reta do final, no tempo do fim. Mas Deus tem um desafio ainda maior para vocês, para mim, diariamente falando. É o desafio de nós rompermos a relação com Ele de maneira formal, de estreitarmos o relacionamento com Cristo Jesus. Muitas vezes a gente faz da relação com Deus uma mera teoria. A gente fala, a gente canta, a gente faz tudo sobre a oração, mas não ora. Marca no relógio o tempo que você passou ali com Deus sozinho, ali com Ele, clamando e buscando. Nós facilmente cantamos, falamos e pregamos sobre a oração. Mas o que é mais difícil? É orar. Mas é justamente essa barreira que Deus quer que o povo dele quebre. E aí, falo para você, se o marido vive uma relação com Deus mais ou menos, a esposa também, os filhos também, meus irmãos, nossos lares vão ser fortemente abalados. O inimigo não quer que você deixe os cargos na igreja. Ele não quer que você saia para o mundão para se prostituir, para vender drogas e matar alguém. Ele talvez não consiga fazer isso conosco. Mas ele quer tirar de nós apenas uma coisa, que é o que vai proporcionar essa intimidade tamanha com Deus, que é o tempo. Tempo. Por isso, antes de amaldiçoar a pandemia, pense numa coisa. Deus está nos dando o que nessa pandemia, irmãos? Estamos sofrendo com perdas todos os dias. Não está fácil. Mas vamos olhar por outro lado. Deus está nos dando tempo. Aquilo que nós não tínhamos e só dávamos desculpa. Ah, tá corrido. Tá corrido, é muita correria, é correria mesmo. Só que no meio dessa correria, Deus ele limpou a nossa agenda um pouco mais. E o povo adventista precisa colocar no seu coração que agora é o tempo para fazer aquilo que eu não fiz, que é conhecer melhor a Cristo, me aproximar de Cristo. Porque não faz sentido ir para o céu se não for para dar continuidade a um relacionamento com Cristo que começou aqui na Terra. E não vai ser depois do milênio que a minha amizade com Jesus vai começar, eu quero ir para o céu. Todo mundo está querendo ir para o céu agora. Quem que é o louco que não quer ir para o céu, irmãos?
Covid pegando todo mundo, crise econômica, mas isso não é motivo para ir para o céu. Ajuda. Mas ajuda em que direção? A me estreitar na relação com Jesus Cristo. Para que ele seja para mim, como o Ellen White diz, alguém atrativo. E eu quero ir para o céu para continuar essa relação com Cristo e mais. Eu quero levar amigos para o céu junto comigo. Para conhecer melhor esse Cristo, para vivermos a eternidade com ele. E não só para resolver problema. Então, amados, nós estamos diante de um desafio que é grandemente espiritual, e esse desafio requer uma pessoa muito importante. Eu vou destacar para você quem é essa pessoa. Se chama sacerdote nos lares. Nunca se careceu tanto de liderança espiritual nos lares como agora. Tem que ter o sacerdote, tem que ter aquela pessoa que vai cuidar de 3 coisas. Que cada um da família, quando acordar, vai ter o seu momento a sós com Cristo Jesus ali no cantinho, vai orar sozinho. Por que sozinho? Porque a base da conversão, irmãos, é o relacionamento particular com Cristo. Essa pessoa também vai garantir que ocorra o culto da família. O momento em que a família vai se reunir para adorar juntos. Às vezes não vai dar para fazer de manhãzinha, porque uma acorda 5, outra acorda 7, outra acorda 2. Tudo bem, faz meio-dia, faz à noite, mas não deixe de fazer. E esse sacerdote precisa eliminar também falsas prioridades. Muitas vezes, o próprio sacerdote é quem paga um pacote de alguma coisa, traz para dentro de casa para ficar assistindo horas e horas e horas, né? O entretenimento, e aí, não, é coisa boa, é coisa da natureza, é coisa não sei de onde, tudo bem, pode ser coisa boa, mas o problema do povo adventista é ter coisa boa no lugar daquilo que é o melhor. O pecado de Laodiceia, irmãos, não é que ela é imoral, que ela faz coisa errada. Laodiceia é julgada em Apocalipse porque ela é boa demais. Boa demais. E se esqueceu de uma coisa, de colocar Jesus do lado de dentro. Deixou Jesus do lado de fora. Então nós estamos hoje, queridos, tendo que reconhecer nossa condição, nossa situação. O culto familiar não é um culto que vai proporcionar salvação para os membros da família. É um culto que produz demarcação de território. É quando a família reúne e fala, essa casa tem dono. E se chama Jesus Cristo. Por isso é um culto de 5 minutos. O culto que produz salvação é a tua relação com Jesus Cristo, que começa de manhã bem cedo, mas que, como João 15 nos ensina, ela não se desliga. Ela continua ao longo do dia. Mas como é que eu vou orar o dia inteiro, pastor? Vou ajoelhar o dia inteiro? Não, amado, não. É aprender a permanecer com Deus ao longo do dia. Eu não sei se alguns de vocês aqui já fizeram momentos a sós com Cristo. É um projeto de oração que Deus tem usado para despertar sua igreja. Se não fizeram, façam. Organizem na sua igreja e façam. É prioridade número 1. Para aprender a orar muito. A orar 3, 4 horas na madrugada, buscar o Espírito Santo, aprender a passar o dia com Deus, a romper limites no relacionamento com Deus. Por que eu digo isso para vocês, meus amados? Porque nessa batalha espiritual tem uma palavrinha-chave que precisa ser muito bem entendida e praticada. E essa palavrinha é a palavrinha esforço. Nós não vamos conseguir essa relação com Deus sem esforço. Mas esforço em que direção, meu Deus? Aí você tem que entender uma coisa. Eu tenho que me esforçar ou para mudar comportamento errado, ou tenho que me esforçar para melhorar meu relacionamento com Cristo. Nós estamos vendo que hoje em dia o povo adventista, na intenção de se preparar para a volta de Jesus, tem se esforçado muito. E alguns quando falam assim, não, eu quero ver Jesus voltar. Eu quero trabalhar pela volta de Jesus, eu quero ver para ir para o céu. Aí ele começa a fazer uma lista de coisas que tem que parar de fazer de errado para ir para o céu. Aí começa com comida, né? Tem que parar de comer isso, tem que parar de fazer aquilo, tem que parar de aquilo. Ele faz a lista dele. E aí, a roupa, a comida, nós mudamos. Mas o orgulho, ninguém muda sozinho. A vaidade, ninguém muda sozinho. O pecado dos 10 mandamentos, que nós não conseguimos ver se alguém está praticando ou não, é a cobiça. O resto dá para ver se a pessoa está transgredindo ou não. Mas a cobiça não dá. Ninguém muda a cobiça do seu próprio coração.
E muitos casais estão em crise por quê? Porque estão tentando mudar a vida inteira e não conseguem. A mulher chega para o marido e fala, você tem que mudar. Ou você muda, ou você pega as suas coisas e vai embora. Outros ficam, eu não consigo mudar, eu não consigo mudar. Eu não mudo, eu não consigo ser adventista porque eu não tenho força para mudar meus hábitos. E não tem mesmo. Quem diz que você tem? Então, o esforço do cristão não é se esforçar para mudar o comportamento errado. Não simplesmente. O esforço do cristão é para melhorar a qualidade do relacionamento com Cristo. O esforço do cristão é para permanecer com Cristo. O casal que está brigando, que não consegue se entender, que está difícil, a situação está tensa, tem que parar de se esforçar para ser bonzinho, parar de se esforçar para tentar mudar e se esforçar para ter mais tempo para estar com Jesus. Se nós entendermos isso, meus irmãos, nós estaremos no caminho de Deus, no caminho certo. Não adianta você chegar para um irmão que odeia outro irmão e falar, tem que amar o irmão, tem que perdoar o irmão. O pregador pode ficar pregando 2 horas lá sobre perdão, perdão, perdão. Nós não temos capacidade de perdoar ninguém. O que eu tenho que me esforçar para fazer é para permanecer com Cristo, porque Ele vai me dar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai produzir em mim o amor, o perdão de Cristo, aí o fruto aparece. A ordem de Jesus em João 15 é permaneça em mim, e não produza fruto. O fruto é uma consequência da permanência. Mas a gente gosta de ficar produzindo fruto, né? A gente gosta de aparecer, de assim, o fruto, tem que mostrar o fruto. Não, não tem como. Nós precisamos permanecer com Cristo. O esforço do cristão é para melhorar o relacionamento com Cristo, para passar mais tempo com Cristo, tempo de qualidade, tempo de quantidade, chame do que você quiser. Inventaram o conceito de qualidade de tempo aí, mas esse negócio não funciona para relacionamentos, funciona para trabalho. Você não consegue conquistar o coração de uma criança com qualidade de tempo. Tem que perder tempo com ela, brincando com ela, rolando na grama, jogando bola. Não se consegue salvar casamentos com qualidade de tempo. Senta aqui, vamos conversar meia hora porque eu estou atrasado. Não, você tem que perder tempo com a pessoa para você poder ganhar o coração dela de volta. Pensa no namoro. Namoro é a maior perda de tempo do mundo. Tem uma coisa que perde mais tempo que namorar? Vocês que já namoraram, já casaram aí, lembra que você ficava olhando para a cara do seu marido, com aquela cara de bobo, assim, que não tinha nem o que falar mais. Mas só o fato de estar junto já era bom. Aí estava tão bom que vocês se casaram. Hoje está aí nessa situação aí, né? Mas graças a Deus que está na luta, amém? Mas o namoro é uma perda de tempo? Em certo sentido é. Mas por que eu falo perda de tempo? Porque, na verdade, é o maior investimento. Quando a gente não marca tempo e nós passamos o tempo necessário para criar vínculos com aquela pessoa. Agora, o relacionamento com Cristo, irmãos. É preciso perder tempo nisso. Não é perder não, pastor, é ganhar. Eu sei que é ganhar, estou te provocando. É ganhar tempo, dedicar tempo para Cristo Jesus, para Ele transformar nosso caráter como Ele quer transformar, irmãos. Não é mais ler uma página da Bíblia, ler uma liçãozinha, fazer uma oração de 3 a 5 minutos e ir para a luta o dia inteiro, correndo. Para na hora do almoço, faz mais uma oração. Não. É aprender a orar muito. É aprender a passar tempo com Deus de qualidade, de quantidade, dá o nome que você quiser, mas tem que ter tempo. Esse é a obra de Deus em nós, para nos preparar para receber a chuva serôdia. E o que o diabo vai fazer? Ele vai tentar encher você de coisa boa, para você não ter tempo. Eu até me arrisco a dizer que Deus está agora nos ensinando a guardar o sábado do jeito certo. Sabe por quê? Porque sábado é um dia para ter tempo para relacionamento com Cristo Jesus. E muitos vinham na correria da semana, correria, e cheio de cargo na igreja. Chegava no sábado, só trocava de correria, mas continuava sem passar tempo a sós com seu Deus. Continuava não conhecendo a Deus. E hoje a gente fica orando, Senhor, abre a igreja, Senhor, volta. Que hora? Não é hora de voltar para orar para voltar, meus irmãos. É hora de orar para Jesus voltar, e não para a igreja voltar ao que era antes. Porque aquele que era antes, o normal de antes, não é o que Deus quer. O que Deus quer é um povo mais ligado a Ele, mais missionário, menos focado em excessos e mais focado no que é essencial, no que precisa.
É tempo de você parar de ficar exigindo mudanças na sua casa. Exigindo que seu marido mude, que seu filho mude. Que mudar o quê? Nem você muda a sua vida. O tempo hoje é de mudar uma coisa. O relacionamento com Deus, que está diminuindo, pequenininho assim, ó. E não pense que você participando do culto aqui, 1 hora ouvindo pregação, vai reavivar sua vida. Não vai. Não vai. Você precisa passar tempo com Deus sozinho, em oração. Você vem para o culto aqui porque isso te anima, fortalece, aquece o coração, vê os irmãos, ouve testemunhos. Glória a Deus. Eu sei que depois disso vocês não vão me chamar para pregar mais aqui. Mas eu preciso dizer, não confunda. Movimentação de crentes não promove revivamento. O que promove revivamento é crente orando e orando muito. Envolve orar juntos, mas envolve principalmente a busca individual, jejum, oração particular. E você tem que estar ligado nisso, porque tem gente confundindo as coisas. Pensando que o fato de acordar cedo e ficar no grupo ali junto e tal, eu sei, porque eu vim de uma vigília agora, estava desde as 4. Mas vigílias que eu participo hoje é assim. Alguém fala alguma coisa, a gente sai para orar e ora lá. 20 minutos, 30, 1 hora, depois volta de novo, ouve mais alguma coisinha no testemunho, vai orar de novo. Mas a gente vai aprendendo isso. Eu aprendi isso nesse projeto Momentos a Sós com Cristo. Vocês vão fazer, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas façam as reuniões de oração. Isso aqui aquece o coração, porque isso aqui é uma comunidade. Vocês não podem deixar um ao outro sozinhos agora. Não é porque não pode reunir no pequeno grupo que não pode ter. Olha que 87 pessoas é uma comunidade. Mas, amados de Deus, passem tempo sozinhos com Deus, lendo a sua Bíblia, orando e buscando, investigando o coração. E quando você for tentado a querer se esforçar para ser um bom cristão, deixa eu te falar uma coisa. O que me torna cristão não é fazer coisas de cristão. O que me torna cristão é ter Cristo em minha vida de maneira íntima e pessoal. O que me faz cristão não é comer comida de cristão, embora seja importante. Não é vestir roupa de crente. O que me torna cristão não é ouvir música de crente e ir em igreja de crente. O que me torna cristão não é fazer um conjunto de coisas corretas, porque se for assim, alguns satanistas vão ter que ir para o céu. Espíritas, pessoas que não adoram a Deus verdadeiramente no seu entendimento, mas que são mais caridosos do que eu e você, são vegetarianos estritos, são pessoas que têm melhor ética no seu trabalho que muitos adventistas. O que me torna cristão não é fazer coisas eticamente corretas, sabe por quê? Porque isso tem muita gente que está fazendo sem Cristo, está fazendo pela força do hábito. O que me torna cristão é ter intimidade com Cristo Jesus. Tá, mas e a obediência, pastor? E a roupa, e a comida? Tudo isso vai acontecer, fica tranquilo. Anda mais perto de Deus, que você vai ver que Ele vai aumentar o tamanho da sua saia. Ele vai arrancar tuas joias, Ele vai aumentar, vai mudar a sua comida. Ele vai, é obra do Espírito em mim. Não é obra da minha força, porque eu sou um crente forte, porque eu consigo mudar. Eu falo, eu cumpro. Você não muda o teu orgulho. Você pode até mudar as coisas exteriores, mas na hora de falar da vida dos outros, é uma cobra venenosa. Quem é que muda isso no coração humano? É só o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós começamos essa mensagem, e não vos embriagueis com vinho, com a solução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, é a voz passiva, é deixar Deus me encher do Espírito, é me submeter a Deus, é passar tempo com Deus, é aprender a clamar pela chuva serôdia, isso leva tempo. Temos que passar por isso, irmãos. Deus está querendo mudar nossa essência, porque o exterior, a casca, a gente já vem vivendo esse cristianismo legalista há anos. Gente que ganha alma, que batiza pessoas, que prega bonito e depois é aquele tipo de pessoa orgulhosa, que não pode ser repreendida, é vaidoso, é adúltero no seu coração. Irmãos, esse tipo de cristianismo não presta para nada. Deus está sacudindo sua igreja para nós nos humilharmos, para nós irmos à presença dele de todo o coração, sem querer se aparecer, sem querer ficar, não, acabou, isso aí acabou, irmãos. E quando Ellen White disse que não vai ter uma estrela nessa igreja na reta final, eu fico tremendo de medo. O que é uma estrela? São pessoas importantes, que são assim, não vai ter não. Vai cair tudo. Deus vai trabalhar com gente débil, que reconhece sua debilidade. E como diz aquela citação de Ellen White que eu li, Satanás sabe.
que uma débil alma que aprende a permanecer com Jesus é um perigo de pessoa. E se uma família é constituída por pessoas assim, meu Deus do céu, essa família é um perigo para Satanás. A gente fica aqui se vitimizando. Irmãos, olha para o diabo está me judiando. Não, irmãos. Se nós buscarmos o Espírito Santo e recebermos, e vamos receber, a cada dia recebemos, com qualidade de tempo, clamando, buscando. Quem tem medo é ele. Ele tem medo. Até uma barata corre na hora de morrer. Você vai matar uma barata, ela corre para cá, desesperada, não quer morrer. Você acha que o diabo quer morrer? Claro que não. Ele sabe que os dias dele estão contados. E o que ele vai fazer para não morrer? Vai ficar enrolando a gente aqui na Terra. Ficar enrolando a gente aqui. Ficar colocando coisa boa para você fazer. Vai ficar ali, não. No lugar de eu orar uma hora não. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar alguma coisa, vamos assistir um documentário, vamos zerar os seriados da Netflix lá, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, não estou condenando coisas, não estou definindo o que é certo ou errado, eu só estou falando, pode ser o que for, até ir para a igreja. Se você fica na igreja lá 4, 5 horas assistindo um culto, e isso substitui o teu tempo de estar a sós na presença de Deus, você não entendeu as coisas ainda. O culto não é para me salvar. O culto é para celebração, é para fortalecer, buscar palavra, ensinamento. O que Deus precisa que nós façamos hoje? Saibamos o que é ser como Enoque foi. Andar com Deus. Como Elias, andar com Deus. E vamos para a igreja também. E vamos dizimar e vamos ofertar. Mas eu preciso fazer isso no espírito. Na carne não dá mais. A minha família eu não posso perder agora. Tá querendo largar o marido aí? Irmã, espera um pouco. Passa mais tempo com o Senhor Jesus Cristo. Ano passado, antes um pouquinho da pandemia, eu fui realizar esse projeto Momentos a Sós com Cristo em uma pequena igreja aqui no interior aqui do estado de Goiás. E nós temos uma vigília de 2 às 6 da madrugada, onde nós aprendemos a clamar pela chuva serôdia, pelo Espírito Santo. Alguns irmãos já fizeram, sabem o que eu estou falando. E havia um irmão lá, e choveu muito naquela madrugada, e essa vigília não é de culto, programação, não. É só oração mesmo. Então a gente vai lá, aprende a orar de joelhos, clamando. E choveu muito. E foi uma luta assim, né? Porque os irmãos estavam se escondendo da chuva, ao mesmo tempo ali orando. Mas amanheceu a vigília, aquela paz, aquela alegria, assim, aquele coração transbordando na presença de Deus. E o irmão veio chorando me procurar. Falou, pastor, olha, essa madrugada Deus me mandou pedir perdão para minha esposa. Eu falei, é mesmo? É. Parece algo simples, mas anos de mágoas, dormindo em camas separadas, quase divorciado no papel, mas já estava divorciado no coração, já estava, casamento destruído. E naquela madrugada o irmão veio chorando, pastor, Deus me pediu, falou para pedir perdão para minha esposa. Eu falei, que bênção, irmão. Agora calcula comigo, anos de mágoa com a esposa, um achando que está certo e o outro também, como é que resolve? Se eu sentasse com esse irmão na cadeira da casa dele e falasse, irmão, você tem que pedir perdão para sua esposa, irmão, você está muito orgulhoso, ia adiantar alguma coisa? Não, porque outros pastores já tinham feito isso. Se eu falasse para a irmã, você tem que perdoar seu marido, vai adiantar? Não vai. É o texto que eu li para vocês. Mulheres sejam submissas ao marido, marido seja submisso da vida para a mulher. Sem o Espírito, esse texto aqui de Efésios não funciona. O contexto dele é no Espírito. Então, o que Deus fez? Deus pegou esse homem, levou ele para uma vigília, 4 horas na presença de Deus, lá cochilando, com sono, com dificuldade, clamando, buscando. Não foi fácil. Mas o esforço de ir a Deus, de passar lá 4 horas com Deus, alcançou um resultado que ele não estava conseguindo ao longo de uma vida. É o esforço na direção certa. Isso é justificação pela fé. É Deus operando em mim, e não eu na minha força de vontade. Não sei qual é o tamanho da sua luta, meu querido, mas o foco não é a sua luta. O seu problema não é o seu problema. Como assim, pastor? Tá com Covid? O seu problema não é Covid. Tá com dificuldade financeira? O seu problema não é esse. O bicho tá pegando no casamento? O seu problema não é esse.
O seu problema é falta do Espírito Santo. O meu também. Pessoas cheias do Espírito também pegam Covid, tá? Nós vamos passar por aflições. Mas o foco da gente é não deixar o diabo nos tirar a intimidade com Deus. Se a gente estiver com Deus, irmãos, a gente está pronto para morrer. E você sabe, está escrito, que muitos vão ser colocados para descansar. Muitos. Crianças. Muitos idosos. Muitas pessoas. Então, muitas vezes a gente fica se pegando e chorando e reclamando com Deus, mas, irmãos, vamos confiar em Deus. Deus já está fazendo a obra dele. Deus está preparando a reta final, o povo remanescente que vai estar ali nos últimos dias, mas muita gente vai descansar. Nós temos que orar pela cura enquanto está vivo, mas nos submeter a Deus se a decisão dele não for essa. E clamar pela chuva serôdia. Agora olha bem para mim aqui, ó. Se nós clamássemos pela chuva serôdia, na mesma intensidade, frequência e quantidade que a gente tem clamado pela cura da Covid, nós já estaríamos no céu. No fundo, irmãos, nós não queremos ir para o céu. Sabe por quê? Porque se Deus tirasse a pandemia e depositasse um bom dinheiro na conta de cada um de nós, a maioria de nós ficaríamos aqui ainda uns 200 anos sem reclamar. Agora a pandemia pegando. Rico, desesperado. Tem plano de saúde, tem dinheiro e não tem leito. O que adianta ter dinheiro? Pobre, desesperado. A gente que é pobre já vive desesperado mesmo, mas agora está pior. Está todo mundo transtornado. A política dando voltas e voltas aí. Injustiça social pegando. Corrupção. Tá incomodando a gente. Então, quando algo incomoda, a gente começa a querer mudar e tal, e resolver o problema. Mas se Deus resolvesse esse problema, a gente não teria o mesmo anseio de ir para o céu. Eu acho que isso machuca o coração de Deus. Mas, queridos, Deus quer que nós o busquemos. Mesmo que pela Covid, mesmo que pelo problema, mesmo que seja por problemas assim, materiais, físicos, mas desde que a gente queira conhecê-lo como um amigo pessoal. E vamos começar a clamar mais pela chuva serôdia, pela vinda do Espírito Santo, poderosamente, irmãos. O batismo poderoso do Espírito Santo, chuva serôdia, para selar o povo de Deus logo. Porque aí nós vamos entender que nós vamos querer ir para o céu mesmo que a gente esteja na boa. Na pior ou na boa, não interessa. Nós quereremos ir para o céu do mesmo jeito. Pede a Jesus para ser seu íntimo amigo. Gasta tempo nisso. Eu quero e vou encerrar. Mas eu preciso mostrar para vocês só mais alguns textos aqui para vocês pensarem comigo. Que coisa linda, ó. Conselhos para a Igreja, página 141. Tome tempo para tornar o querido Salvador um companheiro diário, um amigo familiar. Tome tempo. Perceba bem, ó o conselho. Olha esse texto aqui, meus queridos, que coisa tremenda. Ó, leia aí, leia junto aí, ó. Precisamos ter o Espírito de Deus, ou jamais teremos harmonia no lar. Conselhos para a Igreja 141. Quer ter harmonia no lar? Não busque a harmonia. Busque o Espírito Santo. Ellen White diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, recebemos com ele todas as demais bênçãos. E por fim, uma citação aqui do Marcos Bonfim, pastor Marcos Bonfim, gosto muito dela. O que a família faz quando acorda e quando vai dormir, define se a mesma está indo para cima ou para baixo. O que sua família faz quando acorda e quando vai dormir? Você acordou cedo, você esteve hoje na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, não desista. Mas eu te desafio, o mesmo tempo que você passou aqui nesse encontro me ouvindo, você vai passar sozinho com Deus agora, ouvindo Ele, clamando a Ele. Isso vai incomodar seu coração, você não vai querer fazer isso não. Mas eu vou te falar uma coisa e você não se confunda. O fato de me ouvir os irmãos, você vai perceber que isso promove um senso de unidade,
de companheirismo, de força espiritual tremenda. Mas não preenche o vazio que Jesus Cristo tem na sua vida. É preciso você ir a Ele, ficar com Ele, passar tempo com Ele, pedir para Ele, ter prazer na presença dEle. E não é fácil. A gente canta que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Mas o melhor lugar do mundo é onde nós mais temos prazer em estar. Se é assistindo futebol, se é aqui na reunião com os irmãos, se é assistindo um seriado, se é comendo alguma coisa. Ah, isso aqui eu gosto demais. Esse é o melhor lugar do mundo para você. Não, pastor, é aos pés do Salvador. Não é. É ali. E agora, o que a gente faz? Você vai a Jesus e conta para Ele. Fala, Senhor Jesus, olha, o meu prazer não é ficar contigo aqui. Eu prefiro ligar a televisão e assistir 1 hora do que ficar contigo 1 hora. Esse é o meu prazer. Senhor, me salva. Senhor, me dá prazer na tua presença, porque eu não tenho esse prazer. Já pensou em fazer essa oração? Ah, pastor, ele vai me fulminar. Não, não vai, não fulminou até hoje, não vai fulminar agora, não. Pode ter certeza que tudo que ele quer é que você seja sincero e verdadeiro com ele. É guerra. Guerra contra a minha natureza pecaminosa. Que Deus abençoe vocês. Desculpa o passado horário, mas Deus está esticando o povo dele. Ó. Eu não vim aqui trazer mensagem de conforto para vocês, não. Deus está tirando a gente do conforto. Quem sou eu para trazer mensagem de conforto? Nós temos que entender que nós entramos na guerra e precisamos de armamentos corretos para essa guerra. Então, que Deus use a liderança aqui desse movimento, que vocês busquem conhecer mais e melhor a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Dei meu conselho a vocês, procurem realizar esses momentos a sós, é uma bênção de Deus. Vai reavivar, vai dar estrutura para vocês, olha, avançarem tremendamente. E parabéns a esse grupo por estarem aqui se reunindo, promovendo essa semana, isso aqui é muito importante. Só não se esqueça, saindo daqui, você vai gastar o mesmo tempo com Deus sozinho. Esse é seu desafio. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar. Querido Pai, encerramos este culto, mas com uma necessidade pessoal de crescimento muito grande. Nosso coração tem pressa quando a gente entra na Tua presença. A Tua presença nos incomoda, porque nós somos carnais e o Senhor é espiritual. Então nos dá o Espírito Santo, Senhor, para promover em nós essa necessidade de querer mais intimidade contigo. Tira de nós essa pressa ao estarmos na Tua presença e coloca em nós a necessidade de te conhecer mais e melhor. Que sejamos uma geração perigosa, tenhamos uma família perigosa, cheia do Espírito Santo, perigosa para operar contra Satanás, para tirar gente das trevas para a Tua luz. Transforma a nossa vida, Senhor. Alguns estão aqui desesperados, sem saber o que fazer da sua vida cristã. Mas fala ao coração desses Teus filhos, que a nossa necessidade é de estar mais e mais tempo na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, Deus seja louvado. É exatamente o que o senhor falou mesmo. Bendito seja Deus, usou mais uma vez.